Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Inquietos Cast. E hoje a gente tem uma convidada ilustríssima, a Isabela Fan. Para quem não conhece a Isabela, ela fala bastante sobre mentalidade, sobre desenvolvimento, sobre comportamento humano e como melhorar isso no seu dia a dia para atingir melhores resultados. E como aqui a gente fala de inquietude, de buscar melhorar os teus resultados através do digital ou de melhorar como pessoa, ela vai ser uma convidada que vai nos ajudar muito a trazer uma discussão mais madura para esse assunto, para que vocês aí que estão assistindo, tu que esteja assistindo e consiga aprender e se desenvolver mais aqui, aprender com a gente hoje. Eu tô com o meu co-host aqui. Gabriel Mantovô. Isabela, sinta-se à vontade se tu quiser falar de onde tu vem, como tu surgiu na internet, te apresentar, enfim, comece, fale o que tu... Como tu quer te apresentar pro pessoal que tá nos ouvindo aqui no podcast? Quem é a Isabela Fan e do que ela fala? Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, meu nome é Isabela Fan, eu sou mentora especialista em mentalidade. Comecei no digital aí como afiliada na gringa. Mas o que sempre mexeu com o meu coração foi mentalidade, sempre foi autoconhecimento. E é um processo que me transformou muito como pessoa, sabe? Desde que eu comecei a investigar mais sobre mim mesma, entender mais sobre os meus comportamentos, por que eu faço o que eu faço, a minha vida se transformou por completo. Então, eu decidi começar a ensinar isso para outras pessoas também. Então, foi assim que eu acabei caindo aí no nicho de mentalidade. Sou terapeuta também, terapeuta em reprogramação emocional. E estou muito feliz nessa jornada. Pra gente entender, assim, mentalidade é um assunto que... Uma palavra, né? Que eu percebo que quando a gente fala, ela tem pessoas que acham uma coisa, outras que acham outra. O que pra ti é... Isso é uma palavra, uma pergunta talvez um pouco difícil, ou não. O que pra ti é mentalidade no dia a dia? O que é uma pessoa com mentalidade boa, uma pessoa com mentalidade ruim? Qual que é o cenário no qual as pessoas chegam em ti? O que te chamou a atenção para falar desse assunto? Por que a mentalidade transformou a tua cabeça? O que é isso, mentalidade, para ti? Definindo isso de uma forma prática, o que seria para ti mentalidade? É a sua maneira habitual de pensar, eu diria isso. E que gera os seus comportamentos. Tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer na sua vida é guiado pela sua forma de pensar. Então, assim, se você acredita que você é capaz de fazer um podcast, você vai lá e faz um podcast. Se você acredita que não é capaz, você não faz. Então, no fim das contas, é a mentalidade que guia a nossa vida, entendeu? E eu costumo ouvir muito das pessoas, não, minha mentalidade já é boa. Eu não preciso trabalhar minha mentalidade, que ela já é boa. Mas, é mesmo? É o que eu mais escuto. Eu achava o contrário. É a principal objeção, talvez, do pessoal, né? As pessoas acham que é bobagem ou que já tá tudo alinhado. Mas... eu sempre digo, se tem algum resultado na sua vida que você ainda não alcançou, se tem algum sonho que você ainda quer realizar, você ainda precisa trabalhar sua mentalidade para aquilo. Sua mentalidade é alinhada para o que você tem hoje. Ponto final. Se você deseja mais, você precisa expandir a sua maneira de pensar, seu nível de merecimento. Em relação a esse assunto, eu percebo que o pessoal normalmente vem com uma programação, talvez, da ideia de que, tipo assim, não, eu não preciso melhorar minha mentalidade porque eu já sei, sei lá, sobre crenças, já conheço alguma coisa a respeito disso, então talvez eu não preciso modelar muito isso, né? E o pessoal até se fecha um pouco por pensar que é algo muito clichê, né? Eu acho que tu deve enfrentar esse desafio, né? Exato, exatamente. Que, tipo, uma coisa, todo mundo fala disso, né? A galera tem esse conceito. Eu vejo um movimento, né, que é bem interessante. De um lado, a gente tem as pessoas que brincam até com o termo mentalidade, dizendo que é papo de coach ou algo assim. E de outro lado, a gente vê que as pessoas que têm resultados, elas têm uma mentalidade, entendeu? É engraçado, porque às vezes a pessoa que fala mal de mentalidade, ela tem a mentalidade para ter o resultado dela. Eu não tô falando que ela fala mal porque ela acha que não acredita. É porque ela não entende que ela passou por um processo, que ela mudou a cabeça dela, que ela mudou a mente dela. E aí eu queria pegar de ti, assim, qual foi a transformação pelo qual tu passou? Se tu puder contar a tua história, como tu chegou aqui, né? Para o pessoal entender o que foi essa transformação pela qual tu passou e pelo qual elas podem talvez se identificar para tentar buscar entender como elas podem melhorar os pensamentos dela, o que ronda na cabeça da pessoa. E tu é uma pessoa que talvez esteja ouvindo e tu deve estar com essa questão do tipo assim, tu talvez ache que tem uma mentalidade boa, mas tu não tem o resultado que tu quer. Então, tu não tem a mentalidade alinhada com aquilo que tu quer. Então, se tu puder passar, assim, a tua jornada, como é que foi pra ti isso? Pode entrar em detalhes. Pô, comecei em tal época, do dia que tu veio, qual era a tua realidade. Enfim, sinta-se à vontade pra contar essa jornada também. É legal pro pessoal entender. Legal. Então,
Eu comecei a me aprofundar em mentalidade muito por conta do incômodo na minha vida financeira. Então, eu estava extremamente incomodada com a minha vida financeira. Eu vivia repetindo um ciclo de todos os meses terminar um mês com menos R$ 500 na conta. Sempre era esse valor que eu enxergava lá. Então, estava sempre endividada, era cartão de crédito atrasado, enfim, cheque especial, sempre terminava o mês assim. E aí, isso começou a me incomodar muito. Eu percebi que a constante era eu, porque eu mudava de emprego, o problema continuava. Aí eu aumentava o salário, o problema continuava. Era promovido, o problema continuava. Eu falava, gente, o problema tá em mim. É alguma coisa interna. E foi assim que eu entrei muito nesse mundo do autoconhecimento. E aí, eu tava em uma conversa com um terapeuta. Ah, tu Uma fazia terapia? vez. E ele me fez uma pergunta que mudou muita coisa na minha vida. Que foi a seguinte pergunta: o que você vai perder se você prosperar? O que você vai interessante. perder se você prosperar? É uma pergunta aí para vocês ficarem em mente. E de início, claro que eu não soube responder. Na verdade, eu quase ri da cara dele, né? Eu falei assim, como assim? Eu só vejo benefícios. Não vou perder nada, né? Só vejo benefícios. Mas eu tinha o que a gente chama de benefício inconsciente. Eu tinha um benefício para viver naquela escassez que eu vivia. Que é o seguinte, isso estava ligado ao meu relacionamento com meu pai. Então, todas as vezes que eu estava prestes a prosperar, que o meu chefe falava que eu ia ganhar um aumento, ia contratar pessoas para eu gerir. Gente, eu pegava um ranço do emprego que eu estava. Pegava um ranço inexplicável. Não, porque eu não tô gostando desse emprego, não sei o quê, pedia demissão. Eu pedi demissão, assim, direto, ao longo da minha vida toda. E hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que era exatamente para eu me manter dependente financeiramente do meu pai. Então, assim, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa mais fechada, mais fria. Então, não era de dizer eu te amo, de abraçar, nem nada do tipo. Ele sempre demonstrou o afeto dele me ajudando financeiramente. Então, ele sempre me ajudou em tudo. Quando eu mudei para Brasília para fazer faculdade, ele pagou tudo para mim. Intercâmbio, tudo. Era a maneira como ele demonstrava amor, né? E era a maneira como eu me sentia amada por ele. E eu não sei se vocês já ouviram aquela frase: mais do que enriquecer, o homem quer pertencer. Ou seja, mais do que enriquecer, eu queria me sentir amada pela pessoa que, né? Pelas pessoas que eu mais amo no mundo. Então, me mantinha nessa situação por conta disso. E, gente, foi um negócio muito doido, porque eu passei... eu já estava estudando sobre mentalidade muitos meses, fazendo o processo de visualização. Não, visualizar a vida financeira que eu queria, não sei o quê. E aí eu avançava um pouquinho e voltava atrás. Aí, depois que eu descobri essa questão com meu pai, no mês seguinte eu descobri o mercado de afiliados. 3 meses depois... Isso foi que ano? 2022. Ah, fazem 3 anos, tá. No mês seguinte, conheci o mercado de afiliados. 3 meses depois, eu tava fazendo R$100 mil no mês. Nossa, Foi um negócio muito que louco. rápido. Exato. Caramba! Você alterou o termômetro financeiro, né? Era um termômetro que se adequava a uma crença que você tinha, um apego que você tinha com a questão do seu pai. Exatamente. Depois que você travou isso, o termômetro subiu. Exatamente. Né? O tal Você do rompeu. termostato financeiro. Exato. Exatamente. E é que vocês pegaram essas referências? O Segredos da Mente Milionária, ele trabalha muito essa ideia do termostato financeiro. Ele fala isso? Fala, Eu não ele lembrava usa bem desse esse termo. Ele usa bem esse termo. Interessante. Legal. Mas que tipos de conteúdos tu teve acesso nessa época que te ajudaram, assim, a nortear essa visão, assim? Então, aí, o Segredos da Mente Milionária eu já conhecia, então já lia muito. E essa questão com o meu pai foi muito conteúdo de constelação familiar. Não cheguei a fazer a constelação em Pô, si. já vendi uns cursos de constelação familiar no Hotmart. Tinha vários, assim, E até eu comecei a entender depois de muito tempo que tinha alguma coisa a ver com relação, família, emoção, né? É mais ou menos isso, né? E aí, eu trabalhei muito o perdão, né? Então, assim, entendi que ele me amava, assim, da maneira dele. Sim. E aí, você olha também a maneira como que o meu pai foi criado. Meu avô era extremamente fechado. Meu avô era, assim, não falava eu te amo também. Então, era a maneira que o meu pai foi educado, ele estava reproduzindo isso também. Enfim, então, esse conteúdo de constelação, eu vejo que me ajudou bastante. Essa questão de perdão e etc. Entendi. A constelação familiar seria... O que ela trabalha? O que é trabalhado na constelação familiar? Porque eu já vendi alguns cursos, mas eu nunca cheguei a aprofundar isso. Eu vendi com tráfego pago, então era anúncio. Então, eu pegava o produto, tem um Só tinha uma produto... comissão boa e deu, tá ligado? Era isso. Mas o que seria a constelação familiar? O que tu... Dentro disso, o que tu viu, assim, que tu poderia mensurar para as pessoas, para eles entenderem o que é o termo constelação?
Então, basicamente, os nossos pais, eles foram nossos primeiros modelos mentais, né? De tudo, de relacionamento, de dinheiro. Então, a maneira como a gente age também na vida vem muito disso. E a constelação traz esse olhar. Como que é a sua relação com seu pai e com sua mãe? Às vezes você quer salvar o relacionamento deles. E aí você fica voltado para trás. Você tá de costas para sua vida, entendeu? Tentando cuidar da vida deles. Então, a constelação traz essa libertação de você se colocar no seu lugar de filho. E porque é assim que você faz seus pais felizes, prosperando, dando certo na vida, né? Então, enfim, a constelação traz esse olhar de cada um no seu devido lugar. E que a ordem precisa ser respeitada. Você precisa honrar pai e mãe, aceitá-los da forma como são. Porque muita gente tá aí gastando tempo, energia, tentando mudar os pais que, no fim das contas, não vão mudar, sabe? Eu acredito que esse é um dos principais pontos também a se considerar quando se fala de honrar pai e mãe. Porque a gente tem uma cultura que normalmente leva isso, né? Tipo assim, eu preciso honrar os meus pais, e isso é óbvio. Isso começa com a Bíblia dizendo sobre honrar pai e mãe, sendo o primeiro mandamento com promessa. Só que tem o ponto de que honrar pai e mãe, o que seria isso de forma clara? Seria aceitar como eles são e deixá-los viver a vida deles enquanto você vive a sua. Né? Então, por exemplo, a gente tem muito ponto da pessoa que chega na vida adulta, por exemplo, ela se casa, o homem, né? Vamos colocar o homem. Daí ele tem um apego tão grande à mãe dele que ele não consegue viver uma vida próspera com a sua esposa, uma família, porque ele tá apegado à mãe. Ou até mesmo porque a mãe negou alguma coisa pra ele, ou ensinou alguma coisa pra ele. Né? E aí, às vezes, ele não consegue ter um relacionamento bom, vamos dizer assim, não só com a esposa, mas com todas as pessoas no seu círculo como adulto, porque com os pais ele viu algumas referências, ele entendeu algumas coisas ali que interrompem completamente o comportamento dele depois, influenciam completamente o comportamento depois. E aí ele se impede de crescer em várias áreas por conta daquilo que ele ainda tá pegado com os pais dele. E como você disse, quando eu perdoei meu pai, quando eu entendi o meu pai como ele era, eu comecei a prosperar muito rápido depois. Porque eu deixei ele fez o melhor que ele poderia fazer por mim. Exato. Agora eu identifico isso, eu aceito eles como eles são e agora eu parto a partir daqui. Eu não preciso repetir o mesmo comportamento, né? Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que são quatro passos, assim, para honrar pai e mãe. Essa é a minha visão, né? Eu falo sobre reconhecer, aceitar, perdoar e agradecer. Então, reconhecer que eles te deram o melhor que eles podiam, dentro do nível de consciência deles. E reconhecer a criação que eles tiveram. Aceitar a criação que você teve. E aceitar não significa concordar. Sim. É diferente, você não precisa concordar com o que seus pais te fizeram. E perdoar, lembrando que perdoar também não significa que você precisa voltar a conviver ou ligar pro seu pai, pra sua mãe e falar que perdoa. Não, é um processo você com você mesmo. Eu sempre falo isso pros meus alunos, você faz esse processo no seu quarto, você não precisa voltar a conviver com seus pais. E agradecer, porque sem eles a gente não estaria aqui, não é mesmo? Sim, naturalmente. Exato. Exato. Mas aí, veio essa jornada, começou a ter um resultado muito rápido até como afiliada, né? E aí, quando é que tu viu assim, pô, eu não quero trabalhar como afiliada, eu quero falar de mentalidade, eu quero falar disso, quero viver disso. Como é que foi essa transição ali? Então, eu nunca deixei de falar sobre mentalidade ali no meu Instagram. Então, assim, de início, eu já produzia conteúdo sem aparecer, porque, gente, eu era extremamente tímida, assim, extremamente. E aí, eu só fazia uns posts ali no feed, sem mostrar minha cara e tal. E aí, quando eu explodi, assim, como afiliada, fiz uma entrevista com a Maria Franco, e aí começou a vir os seguidores. Aí, quando esse pessoal chegou, já tava lá na bio do meu Instagram. Mentalidade é a chave. Então, eu sempre tava falando sobre mentalidade, sempre. Meu primeiro curso, eu lancei um curso também no mercado de afiliados. Aí tinha um módulo gigantesco, assim, de mentalidade. Eu empolguei super. 50% do curso. Curso pra afiliado mesmo. Sim, sim. Tá, não era de mentalidade, era de Não, o entendi. Click Dollars. Eu fiz 2 lançamentos dele. E aí eu vi a diferença muito clara quando eu tava gravando o módulo de mentalidade e quando eu tava ensinando sobre Google Ads. Nossa, gente, era muito diferente. Eu ensinando sobre Google Ads, meu coração se fechava. Gente, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aí, quando eu tava gravando o curso, eu já sabia. Me vinha uma vozinha, Isabela, não é isso, não é isso, não é isso. E aí eu fiz só mais um segundo lançamento. No segundo eu já falei, gente, essa é a última vez que eu lanço, porque minha intuição está me guiando para outro caminho. Eu sei que eu tenho um conteúdo muito mais profundo para passar para vocês, que foi realmente o que transformou minha vida. E aí, logo em seguida, eu já lancei o The Journey.
E foi muita coragem também fazer essa mudança, porque o ClickDollars, ele vendia, não mudei porque não vendia, sabe? Mas eu sabia que eu seria muito mais feliz, e realmente sou, ensinando sobre mentalidade. Tá, e agora indo pra algo mais, assim, mensurável pra quem tá assistindo esse podcast, né? Como é que uma pessoa ela consegue identificar que ela tem ajustes de mentalidade que ela pode fazer? E como é que ela pode começar a fazer isso no dia a dia dela? Tipo, assim, o que é um pensamento negativo? O que é um pensamento positivo? O que é um pensamento de escassez? O que é um pensamento de abundância? Legal. A gente entende isso. Mas a gente quer ouvir alguém que fala disso. O que é isso para as pessoas que chegam em ti? O que tu identifica nelas? O que tu aconselha para essas pessoas? Sabe? É aí que a pessoa pode aprender junto contigo nesse momento e construir uma coisa, uma mudança na vida dela. O que tu poderia falar sobre isso, assim? Tá, primeira coisa, eu sempre digo que para você saber se você precisa trabalhar sua mentalidade, é só você olhar para seus resultados. Então, seus resultados falam a verdade. Seus resultados vão te dizer se você precisa trabalhar sua mentalidade ou não. E aí, os nossos pensamentos, eles são sempre muito acelerados. Eles são muito rápidos. E se não existe uma organização neles, a sua vida também vai ser uma grande bagunça. Um exercício, assim, que eu sempre recomendo muito para as pessoas é escrever mais sobre o que você está pensando. Interessante. Escrever, só jogar no papel. Joga essa bagunça doida no papel. Pode ser escrito, pode ser à mão, enfim. E depois você consegue reler. Você vai ser como se fosse uma terceira pessoa, olhando para o que existe na sua mente, né? E aí você vai conseguir entender melhor. Nossa, olha só como que eu tô falando comigo mesmo. Olha só, não tô com medo de faltar dinheiro o tempo inteiro. Então você consegue se observar muito melhor, né? Então esse é um exercício que eu recomendo bem e que já traz uma clareza de como que estão seus pensamentos. Uma pergunta, Isa, seria tipo fazer tipo um journaling que o pessoal chama, né? Tipo, você meio que cultivar um diário, talvez? Tipo isso? Exato. Legal. Exato. No início da minha jornada de autoconhecimento, eu escrevia todos os dias. Todos os dias. Hoje eu tenho o costume de escrever quando eu tô muito estressada ou fiquei triste do nada. Quando nem eu sei o que tá acontecendo, eu coloco no papel, aí depois eu consigo... Você consegue até questionar o que tá na sua mente, né? Então, isso me ajuda bastante, eu faço até hoje. Mas aí, tipo assim, eu tô num dia... Vamos lá, eu comecei com um afiliado. No mercado de afiliados do Brasil, aí. Vendo com um afiliado. Aí eu botei uma estratégia pra rodar. E eu tenho meu emprego. E eu cheguei em casa cansado. Aí eu vou escrever no meu diário, vou escrever ali o que eu tô sentindo, os pensamentos, frustrações. É escrever, como se fosse um diário mesmo. Escrever mesmo. Tipo, o dia da pessoa. E essa leitura eu faço no dia seguinte, eu faço uma semana depois. Qual é o intuito de eu ler depois? Por que a pessoa tem que se ler depois? Pra entender que aquilo era só um sentimento que pode ser mudado? Na verdade, eu sugiro duas coisas. Eu acho que o reler, você relê na hora. Jogou no papel, depois você pega e relê o que você acabou de escrever. Por quê? Dessa forma, o sentimento, ele não tá mais dentro de você, ele tá no papel. Aí você consegue observar. Você vai ver que fica muito mais fácil observar o que tá acontecendo. E você consegue mudar também a perspectiva sobre as coisas. Então, assim, às vezes você chegou cansado, aí você detonou de reclamar. E aí é para escrever sem preocupação com regra gramatical, é de qualquer jeito mesmo. E aí você reclamou. Quando você relê, você vê, eita, tô reclamando demais. E aí eu sempre falo, tenta mudar a perspectiva do negócio. Então, às vezes você tá só focando na tragédia, mas peraí, eu tenho um trabalho. Eu cheguei em casa bem. Meus filhos estão aqui do meu lado. Então, fazer essa mudança de perspectiva também é um complemento para essa escrita, que eu chamo de escrita terapêutica. O primeiro passo então, eu escrever o que eu tô sentindo. E um segundo passo seria fazer uma análise e talvez, não digo reescrever, mas analisar os pontos positivos também. Exato. É basicamente para você deixar tangível aquilo que você talvez não consegue... É como se fosse assim, né? Tem inúmeros pensamentos acontecendo o tempo todo. Daí, quando você vai escrever, você tem que meio que organizar esses pensamentos para que eles vão pro papel. Você não consegue escrever um monte de coisa aleatória, né? Você precisa criar basicamente uma linha de raciocínio. Daí, quando eu vejo assim, colocar no papel é meio que você organizar os seus pensamentos. E aí, ali no papel, você consegue falar, opa, realmente, eu tô muito ansioso, eu tô muito só olhando pro que tá dando errado, ou eu tô olhando só pra minha falta de dinheiro, mas não tô olhando pra minha capacidade de gerar mais. Exatamente. Tipo isso, né? Mas
eu tenho uma observação que eu percebo às vezes, quando as pessoas vêm falar comigo, né, que elas não têm resultados às vezes. Aí eu acho engraçado, porque quando a gente escreve no Instagram, não é a mesma coisa que escrever no papel, mas a pessoa às vezes ela tem que ler o que ela escreveu, né? E às vezes a pessoa vai lá e escreve uma coisa e eu digo, então tu realmente acha isso tudo aqui? Daí ela vai lá e lê, não era bem isso que eu queria falar, ou não era bem isso que eu pensava. Então já é uma forma de refletir sobre o que tá pensando. Mas eu tenho a impressão, pelo menos é a impressão que eu tenho, e quando eu passei por momentos de negatividade grande, eu já senti isso. Que quando a gente tá muito negativo, e o que é muito negativo, tá, gente? É tu pensar muita coisa ruim. Se tu pensa demais coisas ruins, né? Tu tá pensando o quê? Tu tá pensando no futuro, na tragédia, ou tá ruminando o passado, né? Esses estágios de pensamento. Eu não sei se é assim que tu analisa também, mas eu tenho a impressão que quando a pessoa vem trazer muitos pensamentos negativos sobre o futuro, mesmo que ela escreva, ela continua achando que o futuro vai ser sombrio, entendeu? Como é que tu trabalha uma pessoa com esse tipo de situação, assim? Que dicas tu pode passar para essa pessoa que tu vê que é fundamental, assim, que muda a forma dela se enxergar, assim? Então, a primeira coisa é entender que tudo tem dois lados. Absolutamente tudo. Você parar pra pensar. Existe claro e escuro, luz e sombra, quente e frio. Tudo que existe no mundo físico é dual. E isso inclui as coisas da nossa vida também. Tudo que nos acontece tem um lado bom e um lado ruim. Até as coisas boas têm um ponto ruim também, entendeu? Isso é lei da polaridade, que chama. Então, o próprio Napoleão Hill, ele falava muito isso. Então, ele sempre falava pra gente partir da premissa, olhando para as situações que nos acontecem, de que existe algo de bom dentro daquilo. Ponto. Final. Tipo assim, não é, será que tem algo bom aqui? Não, existe. Napoleão Hill fala, isso é bom, ponto. Agora cabe a você encontrar o que tem de bom dentro disso. Então, eu vejo que isso ajuda as pessoas, né, que só conseguem enxergar o lado negativo. E aí, lembrando, isso não é positividade tóxica ou... Não é, porque a positividade tóxica é você negar o lado ruim. Então, assim, você tá na pobreza? Péssimo. Você não queria. Você não queria estar endividado. Isso é verdade, né? Horrível mesmo, horrível. Mas necessariamente existe algo de bom dentro disso. Por quê? Porque isso é lei, necessariamente. Tudo tem dois lados, sabe? O que seria de bom para a pessoa que está na pobreza? Tem um exemplo prático pra gente entender como é que essa pessoa pode abrir a cabeça dela, abrir a mente dela? Olha, nada na minha vida teria acontecido se eu não tivesse vivido a escassez que eu vivi, entendeu? Então, assim, foi graças à escassez que eu me conheci mais, que eu conheci o mercado de afiliados, que eu trabalho com o que eu amo hoje. Foi porque eu peguei aquilo de negativo e usei como um impulsionador, né? Eu percebo, tipo assim, por exemplo, a pessoa é pobre, ela tem essa consciência. Qual seria o ponto positivo? Cara, eu já entendi que eu sou pobre e eu não tô feliz com isso. Por exemplo, eu estar infeliz, talvez, com a pobreza, acho que já é um ponto positivo. Porque se eu estou infeliz, eu vou agir de forma ativa para mudar isso. Então, já é um ponto positivo dentro da pobreza. Tem uma coisa que eu diria, não sei se eu posso colocar assim, mas eu penso, pelo menos assim, que é uma vantagem das pessoas pobres, que a gente... Acho que todo mundo que veio de uma situação muito difícil, né? Que é o nosso caso, que é a gente sabe o que é não poder ir no mercado porque não tem dinheiro para ir no mercado. O teu pai diz assim, não tem dinheiro para ir no mercado, não tem dinheiro para comprar nada. Não tem mesmo. E, tipo, nesse sentido. Então, a gente viveu momentos de negação por falta das coisas materiais. E, às vezes, e aí a gente pensa, mas a maioria das pessoas é assim, sim, é verdade. Mas hoje a gente tá morando num bairro lá que, a gente vê o piazinho sair pra rua lá, ele vai... Que nem a gente tava vendo com um jipinho a combustão, tá ligado? Quando a gente era pequeno, a gente pegava umas madeiras, botava uns rolimã e fazia carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã. Jogava bet na rua. Aí lá na rua de casa que a gente tá morando agora, tava uns menininhos com um jipezinho elétrico na rua, pequenininho. E daí o Gabriel até comentou assim, olha a diferença, né? E aí, por que é bom a gente lembrar disso e ter consciência disso? Porque a gente tem uma vantagem sobre quem tem muito, que é, quem tem muito, muitas vezes, nem só por não dar valor, mas tem uma dificuldade de entender o que é não ter. A gente já vive o lado do que é não ter. Então, se a gente cresce, se desenvolve, tem resultados, a gente aprende a entender o que é os dois lados. Isso eu acho uma vantagem. Por que me parece uma vantagem, né? Tu pode complementar naquilo que tu vê também.
quando a gente entende os dois lados, a gente tem muito mais maturidade para saber o que nos deixa feliz ou não. Uma pessoa que ela nasceu com tudo, mesmo lá, eu nasci em família rica, mas eu estudei no vestibular para passar para medicina. Mas tu já tá fazendo medicina, o custo para fazer medicina, alguém tá pagando o local que tu vai para estudar medicina. E ontem mesmo, cara, apareceu um conteúdo do Primo Rico. 960 mil é o custo para se formar em medicina no Brasil. Isso é um custo médio de um jornal econômico. O Primo Rico leu ontem no Stories. E eu fiquei apavorado com isso. Que é praticamente R$1 milhão, óbvio. Ele contou 10 anos, né? Mais a medicina, mais o tempo de residência. Aí eu fiquei apavorado, porque a pessoa que faz medicina, óbvio, ela é um médico, ela se esforçou, ela teve todo um desempenho para fazer isso. Mas talvez ela não entenda que tem pessoas que não têm nem condições, não é de passar no vestibular, é de bancar os anos de faculdade, os anos de residência. Ou até a moradia, se o cara passou a moradia. no particular. A própria Lara, que é a esposa do Gabriel, ela teve uma época que ela queria fazer medicina. E aí a minha esposa falava, na época que a gente tava começando, né? Ela falava assim, eu acho que não vai dar pra Lara fazer isso, porque os pais não têm como pagar o apartamento pra ela, o local pra ela ficar. Então, mesmo que tenha o mérito da pessoa de, nossa, eu conquistei aquilo, ela nasceu numa pobreza, então ela não tem toda a condição para conseguir fazer aquilo, enquanto uma pessoa que nasceu na riqueza já tem. Então a gente tem uma vantagem, gente, que é a gente entende os extremos. Exato. Sabe? Isso é uma vantagem de quem nasceu na pobreza. É uma vantagem, querendo ou não. E tem outro ponto, né, cara? A questão de você nascer pobre e se tornar rico com esse processo, tem os dois pontos. Tem um ponto mais desafiador, porque o que levou, por exemplo, a sua família, os seus pais a serem pobres e você também nascer pobre, é que provavelmente eles foram criados com crenças e coisas que limitaram eles de crescer e prosperar. Então, às vezes eles cresceram, por exemplo, meus pais cresceram trabalhando na roça e aprendendo que, eles teriam que trabalhar sempre com uma outra pessoa que era rica, e aí depois ele passou isso adiante, etc. E aí chegou alguém que quebrou, descobriu empreendedorismo e etc. e prosperou. Então ele tem o desafio de ter que quebrar com as crenças, de ter que perdoar, de ter que... Só que tem um ponto que, como tu disse, que o cara ele conhece o outro lado. E eu vejo que assim, a pessoa que nasceu pobre e enriquece, ela tem até mais coragem de arriscar. Porque nunca ninguém deu nada, ela teve que conquistar. Então, mesmo que ela perca tudo, ela sabe que não é ter nada. Ela sabe que não é ter recurso nenhum. Ela teve que construir todo o recurso. Então, se ela perder tudo, o que ela perdeu, cara? Ela teve que construir tudo mesmo. Tipo assim, igual o Ike Batista, né? O pessoal fala pra ele, cara, você perdeu um império de alguns bilhões. Daí ele fala assim, bom, primeiro, eu sei o que é perder alguns bilhões. Eu tive alguns bilhões pra perder. Então, ele alcançou esse nível pra depois perder. E segunda coisa, eu aprendi a pintar quadros. O que tá querendo dizer? Independente se eu perdi o quadro que eu pintei, eu sei pintar de novo. Então, eu adquiri todo esse conhecimento pra pintar esse quadro. E agora eu sei exatamente fazer de novo. Eu já tenho na minha cabeça que eu vou desenhar pra fazer. É um cara que começou do zero, vamos dizer assim, né? Então, tem esses dois lados sempre. Do cara que nasceu pobre, que é um recurso, o ônus e o bônus, né? Dos dois lados. Viu só como tudo tem dois lados. Sobre crenças, assim, eu imagino que tu deva falar bastante desse assunto também, né? Porque mentalidade é meio que impossível a gente falar de mentalidade e não falar de crenças. Explica pro pessoal o que são crenças. Né? Na tua definição, o que é uma crença? Se puder dar exemplos. O que é uma crença limitante? O que é uma crença de, sei lá, escassez? Como tu define as crenças? O que pra ti é crença? Se tu puder falar pra galera aí. Tá. Crenças são premissas que a gente assume sobre como a vida funciona. Mas, vou trazer uma explicação que pra mim é a melhor de todas. Existe alguma exceção? É uma crença. Então, vamos lá. Homem não presta. Existe algum homem que presta? Existe, então é uma crença. Tá interessante. Dinheiro corrompe as pessoas. Existe alguém que não foi corrompido com dinheiro? Então é uma crença. Então, é isso. A gente tá o tempo inteiro formando crenças. Todos nós temos crenças e sempre vamos ter. Só que você pode ter crenças que te favorecem, que te impulsionam, e crenças que te atrapalham, que te limitam. Então, cabe a você escolher quais são as crenças que faz sentido eu cultivar. Talvez que o dinheiro vem fácil, que eu não preciso suar horrores para o dinheiro chegar até a minha vida, é uma crença que vai me favorecer. Dinheiro vem fácil, incrível, eu quero ter essa crença. Então, você busque fortalecer essa crença dentro de você, entendeu? Agora, crença de que eu sou incapaz, crença de que o dinheiro vai faltar, que eu não sei administrar meu dinheiro. Aí, uma crença que está te limitando. Tem crenças internas e crenças externas, né? Por exemplo, uma crença... Não sei se classifica assim, mas o que é uma crença externa na minha cabeça? É tipo assim, achar que todo mundo que tá no digital tem que aparecer para ganhar dinheiro. Isso é uma crença. Isso é uma crença muito do meu público, né? E eu sempre brinco com a galera, né? Às vezes a pessoa chega
lá no canal que eu tenho de marketing digital, ela fala assim: ah, mas eu não conheço nenhum afiliado que vende sem aparecer. E daí eu falei: como é que tu vai conhecer uma pessoa que tu não consegue ver, porque ele não aparece? E daí eu brinco com eles. Aí eu brinco, né? aí eu brinco com eles. Vai lá, eu sempre faço como referência o canal do VTurb, que é um canal mais técnico, né? De afiliados mais técnicos, de produtores mais técnicos, assim, coisa tipo de ferramental, escala. E daí eu digo: vai lá no VTurb e vê o último cara que apareceu lá. Daí ele vai lá, o cara tem, sei lá, 30 seguidores, 100 seguidores, 1000 seguidores no máximo, e o cara nunca posta nada. E o cara fez, sei lá, 7 milhões no último mês. Daí ele entende que existe uma pessoa que não aparece que ganha dinheiro na internet. Mas o que é o problema? Ele enxerga daí eu aparecendo e falando: ó, aprenda a vender sem aparecer. Que é uma forma que eu vendo lá fora, que é uma forma que eu ensino a galera a vender. Mas pra eu falar isso pra pessoa, eu preciso chegar nela e falar: oi, eu tô aqui, tá? É assim que vende. Então ela cria uma crença, e é uma falsa crença, mas é normal a gente ter essas falsas crenças que a gente vai criando. A mesma coisa da crença de que pessoas ricas são más, né? A gente tem uma cultura, eu não sei se é só no Brasil, em filme, tem muito filme de Hollywood que mostra isso também, o rico lá, vilão, e o pobre mocinho, né? Mas a gente tem uma cultura no qual as pessoas ricas, que são a minoria das pessoas, e é assim que funciona no mundo, né? Elas têm mais defeitos, crenças que a gente cria, elas têm, elas são gananciosas, elas são isso, elas são aquilo, elas são frias, elas são isso, são aquilo. E aí, quando a gente começou a ter acesso a pessoas que têm mais dinheiro, a gente percebeu o contrário. Eu percebi, pelo menos, que são pessoas mais educadas, são pessoas mais prósperas, pessoas que estão a fim de até se conectar com outras pessoas. Elas gostam de trabalhar com projetos sociais, gostam de cuidar da saúde, gostam de ir na igreja, ou tem algum tipo de culto a alguma coisa, mas normalmente coisas assim saudáveis, né? E aí, essas crenças foram caindo. Mas só que tu olha na novela, daí a mocinha, ela trabalha na casa do patrão, que é um rico, engomado. É o consciente coletivo, né, cara? E muitas histórias. É igual a história acho que qual que é aquela que A Carminha? Não, a da Cinderela. A Cinderela. Ela assume a riqueza do cara, e daí as 3 filhas da mulher e a... Como é que é o nome da vilã da Cinderela mesmo? Como é que chama mesmo? Cara, não tô ligado. Cinderela, não como é que conheço chama? nem um pouco. Não é... Ai, madrasta. A madrasta, Valeu. ela vira rica vilã gananciosa, né? O pai dela, nossa, um rico muito legal, mas a madrasta assume e vira rica vilã gananciosa, e a Cinderela é uma pobre coitada. Então, essa narrativa, ela entra no nosso inconsciente coletivo desde a infância. É muito comum isso. E a gente vai assumindo isso e vai levando como uma certeza. E, na verdade, é só uma crença que a gente tem, né? Mas, pode falar. E por isso a gente tem que expandir, né, o nosso ambiente, buscar desafiar mesmo as nossas crenças, sabe? Porque senão você passa a vida inteira acreditando... Como é que uma pessoa desafia uma crença de uma forma que ela não vai se sabotar? E se tu puder falar de o que é se auto-sabotar assim na tua cabeça, assim? Então, o desafio tá bem aí mesmo, porque a partir do momento que você acredita em algo, você começa a validar aquilo na sua vida, né? Então, assim, você cria a sua realidade com base nas suas crenças. E aí, eu acredito que homem não presta. Aí, o que aparece pra mim? Só homem que não presta. E aí, eu fico... É algo magnético, quase, né? É bem isso, né? Normalmente a mulher que ela tem dificuldade pra ter relacionamento, ela faz... Ela só se relacionou como que não presta. Tipo... É só alguma crença. Mas eu acho que o primeiro ponto é entender que o problema tá na crença, entendeu? Sempre parte daí. Por isso que eu falo que mentalidade é a origem de tudo. O meu resultado tá ruim, deixa eu olhar pra minha mentalidade, deixa eu olhar pra minha crença. O problema tá na crença. Você começa a desconstruir isso na sua cabeça, aí você começa a ver as coisas se reorganizando ao seu redor. E buscar as exceções que eu falei antes. Começa a buscar a exceção. Será mesmo que é todo mundo que é rico, que é mesquinho? Deixa eu olhar na internet, deixa eu ir pro lugar, enfim. É realmente se esforçar nisso, sabe? É tipo esse ponto, né, que tu falou do afiliado. Tipo, o cara acredita que só ganha dinheiro quem realmente aparece. Só que, cara, tem pessoas que ganham dinheiro sem aparecer? Tem, então é só uma crença. Entre o ponto de exceção. E sobre isso que tu falou, Isa, tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que tudo é possível ao que crê. Aquilo que eu acredito é verdade, aquilo que eu não acredito também é verdade. Então, tipo, se eu não acredito, é verdade também. Pra mim é verdade, entendeu? Exato. E se torna uma verdade, é algo que faz parte da minha realidade. Então, como tu disse, se o cara acredita que a mulher acredita que só homem não presta. Pô, é uma verdade pra ela. Então, é uma verdade que vai se perpetuar na realidade dela. Vai continuar até que ela quebre isso. A visão e as ações dela vão fazer com que ela enxergue isso o tempo inteiro. Ela pode encontrar
mais que ela tenha, sei lá, amigas, parentes, vem até de uma família, né? De pessoas de homens que prestavam. Ela vai querer sempre olhar aquele cunhado dela que traiu a esposa, ou a fulana. Olha só, aí eu tô falando, sabe? É Exato. verdade. Você viu como é pra validar a crença e fica cada vez mais forte, né? É tipo uma trilha neural, tem essa área de estudo, Mas né? é assim com tudo, né? A gente tá no mercado digital e eu vejo isso muito, mas muito assim, em pessoas que vêm falar comigo, em pessoas que querem começar no digital. E daí a pessoa... Pô, tem vários tipos de pessoas, mas um clássico assim é... Ah, eu não sei se funciona, será que funciona pra mim e tal? Porque eu vi fulano, não deu certo pra ele, pra ciclano também. Daí eu falei, olha, se tu entrar nos comentários do YouTube de qualquer vídeo meu, tu vai ver uma galera dizendo que tem resultados e uma galera dizendo que não tem resultados. Pro lado que tu olhar, o lado que tu vai validar na tua cabeça. O lado que tu olhar é o que tu vai validar. E tem outra coisa que eu percebo também. A pessoa ela passa por estágios, ela começa super motivada, aí vem uma dificuldade, ela não tá com a mentalidade dela em dia, digamos assim, ela não tá preparada para os desafios e ela se desmotiva. A primeira coisa que ela faz quando desmotiva, ela pega aqueles pensamentos negativos que vão brotando na cabeça, ela vai meio que alimentando. Não, é verdade, olha aqui, ó, tá saturado, porque agora XY cruzou os cometas. E aí eu vou lá e falo, e tem uma coisa que eu uso muito pra quebrar esse raciocínio de estar saturado no digital, que é uma coisa meio óbvia. Em 2020, quem tinha resultados no tráfego como afiliado fazia 10 mil. 2022 já fazia 100, 200 mil. 2024 já fazia 1 milhão. Então, a gente vê uma crescente de resultados no mercado. Cada vez mais pessoas vivendo do digital. Cada vez mais pessoas crescendo no digital. Cada vez mais empresas sendo criadas no digital. Por que agora que tu entrou nesse negócio, ele vai saturar? Por que agora ele não vai funcionar mais? Então, isso é um padrão de pensamento que a pessoa começa a alimentar na cabeça dela, né? Inclusive, eu queria que tu falasse um pouco sobre padrões de pensamento. Como é que que tipo de estratégia tu ensina, ou tu usa, ou tu indica para a pessoa mudar padrão de pensamento? É leitura? É acompanhar pessoas? Que tipo de tarefa? O que ela pode fazer no dia a dia dela para isso? Tá, legal. Assim, primeiro ponto é entender que, à medida que você vai, né, repetindo determinados pensamentos, eles vão se tornando uma forma fixa de pensar. Eles vão se tornando sua programação. Vão migrando ali para sua mente subconsciente, e aí, cada vez mais, você vai pensar daquela maneira. O que você precisa fazer agora? Instaurar novos pensamentos. E é um processo intencional. Você precisa intencionalmente fazer isso. E o que acontece? Muitas vezes... Muitos alunos que começam estudando sobre mentalidade precisam fazer um esforço muito grande. E aí passa 2 dias, parece que os pensamentos negativos estão voltando. Eles vão ficar voltando mesmo. Por quê? Porque está automatizado. Só que você vai ter que assumir as rédeas, sabe? E insistir pelo tempo necessário. E aí entra todo tipo de conteúdo assim que você consome. Então, ao invés de ouvir o noticiário que está falando que o preço das coisas está caro demais... Nutre de conteúdos positivos, como podcasts. Isso daqui você está instaurando novos pensamentos na sua cabeça. Mudar o teu input, né? As informações que entram. Exatamente, exatamente. Escutar audiobook. Gente, eu passava o dia inteiro ouvindo podcast de... Teve um livro que foi fundamental, assim, na minha jornada. Chama A Ciência de Ficar Rico. Acho que eu ouvi falar. Não é do Napoleão Hill? Não é do... O autor chama Wallace D. Wattles. Ah, não, Pô, eu falar nesse livro, me hein? confundi. Eu já ouvi falar nesse livro. Ele não é tão conhecido, ele não é tão famoso. Vou até anotar aqui pra eu ler Eu já ouvi o depois. nome, mas eu viajei, eu confundi com outro. Tô Gente, usando o ele é podcast pra muito aprender bom. aqui, gente. A Ele é ciência de muito ficar bom. rico. E ele fala muito que a verdade do mundo é a abundância, não é a escassez. Inclusive, eu gravei uns podcasts desse livro, é basicamente Pô, eu a lendo nota é e muito boa, hein? interpretando. Oi? A nota é muito boa na Amazon. Ele é muito bom. É bem legal tu falar. Pode concluir, Zé, perdão. E aí eu tenho os podcasts dele no Spotify, porque eu passei muitos Ele tem dias todo ouvindo o isso. livro no Spotify pra ouvir, quem quiser ouvir. Ai, legal. É muito bom, muito bom. Ó, gente, uma dica, hein? Vai lá no Spotify, a ciência de ficar rico, pra eu começar a colocar os inputs na cabeça. E aí, isso é instaurar um novo padrão de pensamento, entendeu? Ao invés de ficar repetindo que o dinheiro não vai dar, que vai faltar, você tá escutando que o mundo é abundante, que tem dinheiro suficiente, sim, que você vai conseguir. E é muito curioso, né? Como realmente esse negócio de colocar na cabeça é importante, né? Alimentar, assim, o pensamento. Porque esse é o ponto do podcast que a pessoa cética, ela acha, isso aqui é bobagem, isso aqui não funciona, isso aqui é assim. E é tu mesmo que tem que ouvir isso. Porque não adianta.
os pensamentos... Isso eu aprendi fazendo mindfulness, né? Quando eu tava fazendo muito mindfulness. O que entra na tua cabeça, o que fica ali em loop na tua cabeça é o que vira a tua realidade. É o que tu imagina. Por isso tem gente que meio que dá uma despirocada na vida, às vezes, aparecem umas pessoas meio malucas por aí. Por isso que acontece. Porque a pessoa entra num loop de pensamentos na cabeça dela e ela cria uma realidade paralela na cabeça dela. Então, por isso uma pessoa, entre aspas, maluca, ela não é maluca, ela tá com um problema mental, como a gente diz, né? Ela tem que ir pra um terapeuta, ela tem que, às vezes, se internar, algum tipo de depende da pessoa também. Porque ela entra num loop no qual ela deixa de enxergar a realidade na mesma frequência média que as pessoas normais, que é como a gente vive. E na época ela colocou tanto input diferente na cabeça dela que ela fica... É esse ponto, né, cara? Se você olhar, prosperidade é uma coisa natural. Então, o natural da natureza é prosperar. Não é? Passa por ciclos e prospera. Então, sei lá, eu tenho uma semente. O que é prosperar? Prosperar, na minha percepção, é romper, é crescer. É desenvolver, seguir o ciclo natural das coisas. Então, você tem uma semente de mostarda. Se eu taquei ela numa terra fértil, o que é prosperar? Ela virar uma árvore gigantesca dentro da floresta. E, inclusive, a semente de mostarda, ela vira uma árvore muito grande. Ela prosperou. Então, a natureza prospera. Ela passa por ciclos depois. Depois a árvore cai. Daí o passarinho pega outra semente, coloca em outro lugar. Ela cresce de novo, ela prospera. Então, se naturalmente a natureza, e eu faço parte da natureza, ela prospera e cresce, se eu não tô prosperando, então tem coisas que estão me travando. Então é como se eu estivesse querendo pular e tem uma âncora segurando meu pé e eu não consigo pular. Então eu tenho que cortar essa corrente, essa âncora, para eu conseguir avançar. Então é interessante isso, né? Porque, e já que a gente tem as crenças, como por exemplo, que tu mesmo citou, que prendem a gente muito de prosperar, a gente já falou um pouco da questão do padrão de pensamento, mas o que tu identifica, tipo assim, para eu quebrar uma crença, qual a principal ação que tu identifica para eu quebrar uma crença? Eu já identifiquei ela, eu já sei que é uma crença, mas como que eu rompo essa crença? Na tua percepção, o mais importante, assim. Repetição. Repetição de uma nova... Repetição de uma nova crença. Tá, vamos lá. Então, vamos fazer um exercício aqui, prático, né? Pra galera que quer já pegar algumas dicas. A pessoa tem a crença de que ela não vai conseguir ter resultados no digital. Que, querendo ou não, a gente atrai muitas essas pessoas. É uma parte do nosso público. Pessoas que querem prosperar no digital ou que querem, pelo menos, mudar de vida. Hoje eu moro na cidade, eu quero morar no campo, quero ter minha fazenda. Mas eu acho que não vai dar certo. Como é que eu mudo isso? Então, antes de repetir uma nova verdade, eu sugeriria investigar um pouco mais o porquê disso. Por que você acredita que não vai dar certo pra você, sabe? Porque provavelmente é muita coisa aí no meio. Você não acredita em você mesmo, não... Cadê sua crença de capacidade? Sua autoimagem tá no fundo do poço. Então, primeiro encarar essa verdade, sabe? Porque eu sou muito contra só maquiar as coisas. Então, assim, fingir que eu tô bem, sendo que, na verdade, eu não tô. Não, deixa eu encarar meus sentimentos. E se você tá acreditando que as coisas não vão funcionar pra você, você precisa encarar essa verdade primeiro, sabe? Então, entender por quê. De onde que vem isso? Alguma coisa que te aconteceu no seu passado, que você fracassou e aí você incorporou o fracasso? Alguma coisa tem, sabe? Então, eu investigaria a fundo primeiro para depois instaurar a nova crença de eu crio a minha realidade e eu crio Como é que uma o pessoa resultado. investiga a vida dela para entender isso? Aí pode entrar no meu treinamento, Não, mas, pode fazer uma terapia. tá, mas tem algum mecanismo que tu possa falar para a pessoa entender e já ver que, pô, valeu muito a pena estar aqui com a gente e aprender nesse podcast como identificar alguma coisa? Repete a pergunta. Como que eu investigo? Como é que eu investigo dentro de mim mesmo para entender a origem daquela crença? Olha, você voltando na sua história, né? Voltando na sua história. Tenta pensar nos fatos marcantes, assim, que te aconteceram, que podem ter ocasionado essa crença. E aí, você volta no momento da sua história e dá um novo significado. Isso é ressignificar as experiências que a gente passou, né? Então, como eu falei, muitas vezes você passou por algo e você incorporou aquele fracasso na sua personalidade. E a gente tem mania disso. Então, assim, isso... Incorporar o fracasso na... Interessante essa colocação, é muito boa. Incorporar o fracasso na personalidade. Tu aceita o fracasso como se fosse uma coisa normal, né? Não só isso. Eu acho que ela talvez esteja querendo dizer, tipo assim, eu errei naquele negócio, naquela prova, porque eu sou ruim.
Aham. Gente, a gente faz isso desde pequeno. Se você exatamente, parar na pra escola. pensar. A Exato. escola. A gente não fala, fui mal na prova de matemática. Não, eu sou péssimo em matemática. Eu sou horrível em exato. O que é isso se não incorporar o fracasso? E a gente vai fazendo isso. É engraçado porque eu tô analisando aqui, por exemplo, eu tenho uma crença de que eu sou... Mas não é uma crença, eu acredito muito nisso, tá? Que a gente é tudo mediano em tudo que a gente faz. A gente fica um pouquinho bom quando a gente vai melhorando um pouco mais. Mas é porque na escola, por exemplo, no ensino médio, eu era um cara nota bem baixa. Baixa mesmo. E tinha tempo que passei pro conselho. E daí eu vi os meus colegas que hoje, hoje eu tenho uma ganho, digamos assim, acredito que melhor que qualquer um deles, mas eles são os caras que eu olhava como crânios, assim, no que eles faziam, eles eram muito bons. Então eu me enxergo como sendo mediano até hoje. Mas normalmente é assim, cara. Eu posso dar um exemplo em relação a isso, nessa questão histórica. Por exemplo, ó, eu quando eu tava eu tava lendo, inclusive, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que ele sugere bastante exercícios assim e tal. E aí, eu lembro que, olha que louco, eu tinha muito o desejo, e eu já fazia o processo de visualização, de fazer 50 mil líquido num mês. Isso há uns 2 anos atrás. E eu lembro que eu comecei 50 mil, eu falei, cara, mas por que E um dia eu me questionei, de manhã eu tava escrevendo, eu me questionei, falei, cara, por que eu não miro, por exemplo, em 100 mil, em 150 mil o mês? Daí eu comecei a raciocinar sobre isso, passei uns dias, e eu me lembrei que eu tenho um primo até hoje, que ele era juiz de direito na minha família, e ele ganha 50 mil por mês. E quando eu era pequeno, meu pai falava pra mim, Gabriel, o fulano, ele ganha muito bem. Tipo assim, ele era meio que a maior referência que a gente tinha em relação a dinheiro no mês, entendeu? Tipo, ele ganha 50 mil por mês. É muita coisa isso. E aí eu tinha essa parada como, cara, 50 mil é muita coisa. Então, quando eu cresci, eu meio que desenvolvi o objetivo de ter 50 mil no mês líquido, porque eu tinha isso lá atrás, eu ouvia isso. E aí depois eu comecei, aí beleza, passou essa fase, aí 100 mil. Aí eu falei, cara, por que 100 mil? Mas me fazendo pergunta. Daí eu lembro que na cidade onde eu nasci, na cidade ao lado, meu pai trabalhou numa empresa onde o diretor da empresa, ele, tipo, ganhava... Meu pai falou assim, ele deve ganhar uns 100 mil por mês. Meu pai falava isso pra mim. E eu comecei a ter referência, cara, 100 mil por mês é uma coisa muito louca. Tipo assim, é muito fora do padrão. Então eu comecei a mirar nisso. E aí depois eu entendi, eu falei, cara, mas por que eu tô levando como referência o meu nível em relação a outras pessoas que tiveram a mesma coisa? Daí eu identifiquei que era só porque, quando eu era menor, meu pai falava, cara, isso aqui é muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Só que quando eu cresci, eu identifiquei isso como uma crença e falei, cara, eu preciso romper com esse negócio. Eu não posso me limitar aos 50 ou a 100 só porque eu vi outras pessoas fazendo. Faz sentido. Daí foi um exemplo, né? O Thiago até perguntou como que a gente identifica isso. Eu acredito muito com reflexão, cara. Eu, pelo menos, eu tive muita reflexão. Tipo, o Guto, né? Dá o exemplo, o Guto Galamba lá. Que ele fala que ele sempre achava... Ele achava muito zoado o carro baixo, tipo a Porsche esportiva. Mas aí depois ele falou, cara, mas por que eu acho horrível esses carros? E aí depois ele viu que um carro passando, ele falou que era um desse. Porque o pai dele falava, cara, carro baixo é horrível. Tipo, carro baixo é muito zoado, só dá problema. Mas não era, o pai dele nunca teve um carro baixo. É que o pai dele não podia ter e falava, cara, não faz sentido. Então, eu acho que reflexão, assim, começar a olhar pra trás, passar um tempo refletindo, eu acho que... É que nem quando é engraçado, né? Quando meu pai, ele tinha uma oficina de carros, né? Elétrica, mexendo no carro. E daí, na oficina, tipo, todos os carros populares têm os preconceitos dos mecânicos e eletricistas. Aí a gente começa a criar preconceitos. Daí, por exemplo, a Range Rover, acho que é a Range Rover, a Evoque e tal, esses carros assim. Eles odeiam esse carro porque ele é muito ruim de mexer. Eu lembro dele falando isso uma vez, né? Péssimo de mexer esse carro, mas eles odeiam assim, com pavor, como se fosse a pior coisa do mundo. Então, na minha cabeça, esse tipo de carro, a Range Rover, por exemplo, eu tenho a crença de que o carro não presta. Entendeu? Tipo, não presta, entendeu? Bom exemplo, cara. E eu sei que não é assim, só que... E tanto que na verdade tem um monte, né? Só que daí a gente pensa, nossa, não presta. Só que é interessante, realmente, fazer essa autorreflexão, porque 99% das coisas que acontecem na tua cabeça criam crenças, né? A gente buscar isso. Mas tem um outro ponto que eu acho interessante quando a gente fala de mentalidade, que é... Pô, tu falou, eu comecei a ouvir, por exemplo, podcasts, né? Que tipo de autores que tu leu mais, que tu consumiu, que te ajudou a entender mais isso e que tu poderia indicar pro pessoal? Que tipo de conteúdo que te guia hoje em dia pra tu criar a realidade que tu busca? Olha, esse livro, A Ciência de Ficar Rico, gente, só pra vocês terem noção, eu li esse livro 6 vezes durante um ano, porque a gente tem... Isso é uma maneira de pensar um pouco diferente. Mas a gente tem mania de estar sempre buscando mais e mais e mais, né? Então, assim, mais livro, mais curso, mais não sei o quê. E aí, muitas vezes, a gente só passa pelos livros e não aplica eles de fato. Eu falei, esse ano eu só vou ler esse livro. E eu só li esse livro. E você põe pra mim também, por favor.
e vou aplicar tudo que ele falar. E eu sabia o livro decorado, praticamente. Então, acho que esse é um ponto interessante, assim, de ter em mente, sabe? Às vezes eu vejo muita gente lendo muito, mas não fazendo nada com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um autor que foi muito importante também na minha jornada, chamado Maxwell Maltz. Não sei se vocês já ouviram. Que, inclusive, foi o primeiro cara que trouxe esse conceito de termostato financeiro. Vou pesquisar Só também aqui. que ele trouxe Qual livro como... que ele escreveu? Oi? Qual livro que ele escreveu? Liberte Sua Personalidade. É o Maxwell Maltz. Maltz. Ah, achei aqui. Só que ele trouxe com um conceito de autoimagem, que é basicamente a maneira como você se enxerga, né? As crenças que você tem sobre você mesmo. Isso inclui as crenças que você tem sobre a sua maneira de lidar com o dinheiro. E aí, essas repetições de ciclo que acontecem na nossa vida financeira, ele traz muito que, na verdade, acontece em outras áreas da nossa vida também. Então, por exemplo, às vezes você se enxerga como a pessoa dos 70 quilos. E aí você emagrece um pouquinho, Ah, isso é fantástico. Isso eu já percebi também. vai no personal, faz dieta, emagrece 10 quilos. Passa 2 meses, o que acontece? Voltou pra 70 quilos. Voltou pra 70. Isso, eu acho que foi o livro do Tony Robbins, eu não tenho certeza. Um deles, eu acho que é o Desperte Seu Gigante Interior. Que ele fala sobre as palavras que a gente usa no nosso vocabulário, né? E eu achei fantástico. Foi a primeira vez que eu acho que eu li num livro na época. E alguém falando exatamente isso. As palavras que a gente usa, tanto para se classificar como pessoa, quanto para explicar para os outros o que a gente faz, o que a gente é, ou como a gente tá em qualquer momento, elas definem para nosso inconsciente, nossa consciência, quem a gente está se tornando, ou quem a gente realmente se enxerga. E aí eu lembro que eu acho que ele deu um exemplo assim, tipo, a pessoa, ela quer emagrecer, mas ela disse, não, tô de dieta agora, mas eu... sabe como é que é pensamento de gordinho, né? Aquele negócio todo. Ou seja, no final ela se sente uma pessoa gordinha. Então, ela chega no buffet, buffet, né? Eu tenho que comer mais, né? Porque eu sou gordinho, mas eu tô de dieta, mas eu vou comer um pouquinho mais, sabe? Ela vai de novo, entra na autossabotagem. Isso tem bastante relação com a identidade, inclusive, né? Exato. No Hábitos Atômicos, que é um outro livro falando de hábitos, mas ele conecta muito com isso. Que ele fala sobre a questão de quando você pensar em alguma mudança, você pensa em relação à identidade. Então, eu não sou mais um gordo. Tipo, eu não sou mais um fumante. É tipo assim, cara, você assiste um cigarro? Não é falar, não, tô querendo parar de fumar. Não, cara, eu não fumo. Não fumo. Tipo, eu não sou fumante. Ah, não, cara, vamos lá num rodízio de pizza. Cara, eu sou um cara fitness agora, sabe? Tipo, nesse ponto de colocar como eu sou, não eu faço ou eu tô tentando. Porque quando eu falo tô tentando, eu já tô mostrando na minha cabeça, cara, é só uma tentativa. Pode ser que dá errado. Mas já deu errado se eu tô tentando. Agora não, eu não sou mais, daí eu já me identifico como... É como se eu estivesse crendo diferente agora. E se eu creio, tudo é possível que creia. Então acabou. É uma crença. Perfeito. Esse cara, ele era um cirurgião plástico. E aí ele começou a observar o que acontecia com as pessoas que Cirurgião passavam. plástico? Nossa, Ela eu não esperava bem- por isso. Mas eu acho interessante quando uma pessoa assim, de uma coisa nada a ver, eu acho bem interessante isso. Eu gosto de ouvir pessoas assim também. E olha o que ele observou. Que tinha algumas pessoas que passavam pelas cirurgias dele, aí mudavam... Chegavam lá super tímidas, se achando feias e tudo mais. Aí mudava o nariz, saíam de lá se sentindo lindas, belíssimas. E aí mudava a personalidade, deixavam de ser tímidas. Aí tinham outras pessoas que passavam pelas cirurgias, mudavam fisicamente, mas nada mudava. Continuavam se sentindo feias, tímidas e tudo mais. E outras pessoas que passavam pelas cirurgias e ainda achavam que continuava tudo feio. Então, o que ele percebeu? Que além da aparência, além da nossa imagem externa, a gente tem uma imagem mental de nós mesmos, que é a nossa autoimagem. Então, assim, você se enxerga como uma pessoa de tantos quilos. Se eu pedir pra você, se imagina e agora nu. Você vai se imaginar de alguma determinada forma. Essa é a sua autoimagem para essa área da vida. E aí foi assim que ele começou a entender o funcionamento da nossa mente. A nossa mente sempre volta para essa imagem mental que a gente carrega de quem nós somos. E esse negócio de autoimagem, gente, isso governa tudo, tudo. É um negócio muito louco. Vou pegar agora a galera do digital. Eu vejo muitas pessoas também que... O que acontece? Começam a... Às vezes as vendas estão fluindo ali no digital, como afiliado e tudo mais. Aí a pessoa vai e pede demissão da CLT. Pediu demissão da CLT, começa a travar tudo. Travou tudo.
Já vi alguns alunos passando por isso. Deu tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque a pessoa não se enxerga como alguém que vive do digital. Ela ainda se enxerga como alguém da CLT, entendeu? E aí tem um pane, buga a autoimagem da pau. E aí é interessante, né? Porque daí ela sai do emprego dela, não, vou colocar gás agora no digital. E isso é bem interessante, porque tem uma questão de comportamento no meio. Porque, por exemplo, a pessoa... Vamos dar um exemplo aqui bem prático, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, o Michael. Um aluno sim. que fez, sei lá, quantos mil no mês passado agora. Acho quase 100 mil. Ele é CLT. Ele era, tá falando até agora, né? Ele disse assim, eu comecei estudando um pouco mais cedo antes de sair pro trabalho. Agora eu já tô acordando 4 da manhã, 4, 5 da manhã pra começar a estudar, até às 7 da manhã e depois eu pro trabalho. Daí ele falou, arrumo as campanhas e vou pro trabalho. Esse tempo que ele fica no trabalho dele, aí que é o ponto que a galera não entende do comportamento. Ele não está mexendo nas campanhas, ele não está aficionado em cima daquilo, tentando, sabe, mexer. Então ele não estraga as campanhas dele. E aí que é o ponto que tu falou. O que eu percebo dos alunos que largaram o CLT é que eles meio que acham que eles precisam ficar o dia inteiro na frente da tela. Aham. E o negócio do digital, do tráfego pago, é literalmente botar a rodar e sair. Comprou a ideia de que quer rodar no automático, é rodar no automático. E a pessoa não entende. Tanto é que se tu for parar pra pensar, eu imagino que sim, né? Quando tu rodou com uma afiliada, não sei se foi assim contigo, mas comigo é batata. Os dias que eu mais vendo são, como afiliado no Google, é os dias que eu menos olho campanha. É os dias que eu, sabe, não, domingo, sábado, tô viajando, os dias que eu não olho. Os dias que eu, não, hoje eu vou ficar o dia inteiro, não dá nada certo. Porque daí tu fuça demais, tu mexe demais, o algoritmo ele precisa rodar. E aí a pessoa que sai do CLT no modo CLT, tentando no digital, né? Não, vou fuçar aqui, vou mexer aqui, aí não dá certo. E aí até ela mudar essa cabeça dela, essa mentalidade dela, tem um tempo, tem um prazo. E ela tem que cuidar pra não se sabotar. E normalmente essa visão elas não têm no começo. Né? Daí vem uma frase que eu costumo falar bastante. É que cuidar de você é cuidar do seu faturamento. Então, assim, você trabalha e depois vai cuidar de você, vai fazer outra coisa, vai viajar, vai brincar com seu filho. E deixa as coisas fluírem, porque as pessoas, quando ficam assim, não trava. Fica Trava. ruim. Eu diria que envolve até um pouco da questão, eu não sei se eu poderia dizer assim, mas envolve um pouco da questão energética, né? Porque, querendo ou não, dinheiro, a questão de buscar por prosperar, crescer e tudo mais, envolve a questão de energia. Então, tipo, quando eu busco demais uma coisa, ela se afasta demais. Se eu fico muito fissurado naquilo, acaba que isso se afasta. Agora, se eu deixo isso e eu foco naquilo que cabe à minha responsabilidade, isso acaba vindo pra mim de forma mais fluida e tranquila. Por exemplo, com o dinheiro, faturamento, etc. No começo da nossa jornada, a gente é muito fissurada naquilo. Chega uma hora que as coisas começam a fluir mais, porque você já se desenvolve melhor no processo. É ali que normalmente as coisas começam a se desenvolver. Você começa a crescer mais. Porque você não tá focado, meu Deus, eu preciso faturar, eu preciso ganhar dinheiro. Não. Eu preciso fazer. O que cabe à minha responsabilidade fazer? A questão de processo. Qual é o processo que eu tenho que cumprir? Quando eu cumpro esse processo, naturalmente as coisas acontecem. Então eu não tô ali, meu Deus, eu preciso. Não. Normalmente quem tá muito assim, velho, ou gera uma expectativa muito alta e se frustra, ou não vê as coisas acontecendo porque realmente ela tá muito colada naquilo e não faz sentido. E mesmo que ela receba aquilo, ela não sabe lidar. Ela não vai saber lidar naquele momento, porque ela tá muito desesperada por aquilo. Às vezes ela vai ganhar os 5 mil e vai gastar os 5. Aconteceu com o Emanuel, por exemplo. Eu falo que é você com a sua parte e Deus com a dele. Inclusive, outro autor, Bob Proctor. Isso eu ia falar. Esse é bem Nossa, famoso. Já peguei os livros dele maravilhoso. pra ler, inclusive. Bem Maravilhoso. famoso. Mas ele fala muito isso também, que até ele dá alguns exemplos, mas, por exemplo, pra gente ter uma criança aqui no plano físico, o que você faz? Você sabe fazer nariz de criança com suas mãos, olhinho de criança, ninguém sabe fazer. A gente faz a nossa parte, que é uma relação sexual com uma fecundação. E depois Deus faz a parte dele. Pra ter uma flor, você pega a sementinha, coloca na terra, rega, cuida, espera. Você não sabe fazer pétala de flor com suas próprias mãos. É a mesma coisa no trabalho como afiliado. Você sobe a sua campanha e depois você espera. Você tem paciência, você vai cuidar da sua vida. Se não, é como se você estivesse colocando a sementinha na terra. Peraí, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Cavando. Deixa eu ver se... 5 minutos. Você subiu a campanha 5 minutos depois. Deixa eu ver se teve impressão. Você tá lá escavando a terra e não dá. Exato. Faz sentido, é verdade isso. Pô, faz muito sentido, né? E a gente para analisar, assim, é muito intencional do ser humano acreditar que ele tem que controlar as coisas. É por isso, de novo, volta ao tópico, é por isso que a mentalidade é importante. A pessoa que ela acha que ela controla tudo, não, eu sou super cético, controlo tudo, né?
ela tá enganada, porque tem uma série de coisas que não tem como controlar. O próprio batimento do coração, tu não tem como saber quando vai parar o coração, não. Não tem como a gente vamos prever que amanhã vai ter um ataque cardíaco. Não tem como prever isso. Não tem como tu prever o que vai acontecer daqui 1 minuto, 2, 3 ou 1 hora. Então a gente vive numa realidade no qual o momento futuro ele é sempre previsível. A gente tenta construir ele, a gente constrói ele todos os dias e tal, planos, aquela coisa toda, mas existe o fator imprevisibilidade. Então, colocar isso, como tu disse, pô, nas mãos de Deus, ou seja, naquilo que tu acredite, mas acreditar em alguma coisa, entra um outro ponto que eu acho legal, que a gente pode colocar aqui em pauta, que é a parada de ter fé, né? Porque eu lembro que eu lia em livros de desenvolvimento, quando eu era um pouco mais cético, assim, não que eu seja extremamente não cético hoje, com algumas coisas, mas eu olhava a palavra fé e eu não entendia se fé tinha a ver com acreditar necessariamente em Deus ou ter a fé de que algo vai acontecer. Não sei se pra ti é a mesma coisa ou se é diferente, essa visão de fé. Não, fé pra mim O que é pra ti fé? Melhor pergunta. Agora. é você avançar ciente dos riscos. É isso? Aham. Sem o sentido religioso. Sim, eu queria entender a diferença da questão religiosa para a questão da palavra fé mesmo. Pô, fé, por exemplo, fé para mim é eu crer que alguma coisa pode dar mais certo do que errado. Isso para mim é ter fé. Porque não tem como eu ter certeza se vai dar certo ou errado. Nunca tem. Nunca tem, né? Tudo pode dar errado por algum motivo que tu não controla. Mas para mim ter fé é isso. Pô, eu vou fazer um projeto, eu vou viajar o mundo. E eu não tenho dinheiro, eu quero largar meu emprego. Mas eu tenho fé que eu vou desenvolver um canal de viagem e isso vai dar certo. Isso pra mim é ter fé, sabe? E é uma coisa muito pessoal de cada um. E se eu acredito que Deus vai me ajudar, botar a fé espiritual junto, não tem problema. Mas eu desenvolver esse senso, essa crença de que vai dar certo, pra mim já é fé, entendeu? E eu lia muito isso em livros e no começo eu não entendia. Mas será que é fé de Deus ou é fé de acreditar? Não, é acreditar mesmo. Cara, eu tenho uma... Pode falar isso, perdão. Não, eu ia falar que no fim das contas fé é a certeza. Sabe? É a certeza que as coisas... Eu vejo assim, ó, que talvez fé seja você dar o primeiro passo, mesmo que você não saiba o caminho inteiro. Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu me amparo na questão bíblica e Hebreus capítulo 11 é um livro que chama os heróis da fé, né? Então ele coloca vários homens que, biblicamente falando, tiveram muita fé e ele começa assim, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a confiança daquilo que não se vê. E aí ele começa a dar vários exemplos de outros homens, né? Tipo, de homens da Bíblia que tiveram essa fé e confiaram em coisas que não conseguiam ver. Então ele vai falar de Abraão. Ele fala, Abraão estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E ele recebe um chamado que era, cara, sai da tua casa que você vai receber uma terra por herança, que era Canaã. E, tipo, sinceramente, Abraão não tinha, nem sabia o que era Canaã. Ele fala assim, só dá o primeiro passo, só sai de Ur dos Caldeus. Esse era o mandamento. Então ele não sabia o que iria acontecer, com quem que ele iria se casar, para depois que ele se casasse, ele iria ter X quantidade de filhos, depois ia até que se tornasse uma nação, que é, por exemplo, Israel hoje. Isso veio com uma obediência, que era sair dos caldeus. Então ele deu o primeiro passo sem saber qual seria o caminho todo. E ele começa a mesma ideia, ele usa de Moisés e vários outros homens. Então é a confiança de, cara, dar o primeiro passo mesmo que você não sabe o caminho todo. Então, o que seria fé, por exemplo, uma pessoa que está começando? É começar um projeto no digital, mesmo que ela não saiba onde que exatamente isso vai dar e se vai dar. Ela confia que vai dar. Cara, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer agora. Depois que eu der o primeiro passo, daí eu vejo o próximo. É tipo um farol que tá uma estrada neblinada onde eu só consigo ver o que tá a 5 metros à frente. E aí eu ando 5 metros, eu encontro mais 5 metros. Daqui a pouco eu tô no final da estrada. Diferente do cara que falou assim, chegou lá atrás e falou, não, tá muita neblina, não vou seguir não. É melhor eu ficar parado aqui. E depois de 1 hora, o cara que seguiu, mesmo vendo só 5 metros à frente, ele chegou no final do caminho. E o outro ficou parado. Então ele teve fé. Ele conseguiu dar o primeiro passo, ele conseguiu avançar um pouco mais, mesmo sem saber o caminho todo. E nesse ponto entra também algo que eu já vi muito sobre mentalidade, né, no assunto, que é o tal do exercício de visualização, né? Eu não sei se tu estimula isso, como é que funciona? Sim, demais. Isso é tudo, gente, tudo. Porque a gente tá o tempo inteiro visualizando coisas. A preocupação é uma forma de visualização. Só que para coisas que você não quer. Pô, faz muito sentido, né? A preocupação é verdade. Tu pensa que algo vai dar errado, tu fica visualizando aquilo e tu constrói uma realidade em cima daquilo, sendo que aquilo é um futuro que não existe também. Assim como o que tu quer. Exatamente. Ou que tu acha que tu quer, né? Exatamente. Caramba. E aí é sobre você visualizar o que você realmente deseja, ao invés de ficar criando... E a maior parte das pessoas usa esse poder de forma inadequada. Usa pra
pro negativo, pra preocupação. Por isso que as pessoas vivem coisas indesejáveis. É uma tendência, né? A gente tem o costume de pensar no ruim, visualizar o ruim, achando que a gente vai evitar o ruim. E na verdade a gente cria o ruim. Exatamente. Você já criou no futuro. Só falta acontecer agora, né? Exato. E tem algum exercício que tu acha interessante a pessoa fazer de visualização, assim? Então, eu sou muito defensora da escrita, em vários sentidos. E sabia que você pode usar a escrita também como uma forma de visualização? Então, por que não escrever o dia que você vai pegar a sua placa de faturamento na imersão presencial? Assim, cria. Ai, hoje eu acordei, vou vestir a roupa assim, assim, assada, nananana. E você tá visualizando. Porque tem muita gente que diz que tem dificuldade, né? Então, a escrita também, como é algo, enfim, mais lento, é um processo que ajuda muita gente. Mas, enfim, tem meditações também de visualização. Mas eu recomendo incluir diariamente na Eu rotina. ouvia, quando eu tava muita ansiedade, 2020, ela tava começando com um afiliado, eu lembro que eu ouvia um áudio que era... Caramba, era um exercício de gratidão. E era uma música de fundo, assim, uma moça falando. Ela falava assim... tipo uma tenha meditação gratidão. guiada, né? Tenha gratidão. E era um exercício de... Não era de visualização, era de gratidão. Uhum. Mas aquilo me acalmava, porque daí eu pensava que o futuro não ia ser caótico. Porque quando a gente tá num momento ruim, a gente pensa que vai ser caótico e tal. Então, é muito parecido com o que tu tá falando, né? Da parte de visualização, só que gratidão também é parecido com isso, né? Eu fazia com a escrita, só que eu fazia com a escrita mesclando com gratidão. Então, tipo assim, vamos supor que o futuro que eu gostaria de ter era, sei lá, morar em X lugar, era ter X de faturamento mensal, de lucro mensal e tal. Daí eu colocava, eu agradeço por ter alcançado, tarará, tarará, tarará. Eu agradeço por ter alcançado, Legal. morar Você em já tal tivesse- lugar, eu agradeço por... Então, tipo, eu agradecia por uma coisa que não aconteceu ainda, mas na minha mente era como que já tivesse acontecido. Legal. Tipo isso. Gente, sabe uma coisa muito doida? O tal dos 100 mil reais, eu visualizava isso sem saber como que eu ia chegar lá. Tipo assim, eu enfiei na minha cabeça, 100 mil reais, 100 mil reais. E aí, eu coloquei isso na minha cabeça, eu ficava escutando o barulhinho de vendas da Hotmart. E o caminho do mercado de afiliados, ele veio como um como para eu chegar nesse 100 mil reais. Exatamente. E aí, esse é um ponto também. Às vezes, as pessoas querem entender o caminho completo. Você não precisa enxergar o como agora. Você precisa saber o que você quer. Foca no que você quer, visualiza isso. E os comos vão sendo apresentados, né? Ao longo do tempo. Faz sentido também. Enfim. Particularmente hoje eu faço bastante isso com vídeo. Eu gosto bastante de ver vídeo no YouTube, tipo, de coisas que eu gostaria de ter, sei lá, um lugar que eu quero conhecer, Esse é legal uma também. casa que eu quero morar, tipo, um carro que eu quero ter, tipo isso. Gente, o Dubai Mall, eu sabia... Quando eu cheguei lá... Eu conhecia tudo. Eu já conhecia tudo. Eu sabia a ordem das lojas, assim. De tanto que eu entrei nos vídeos lá. Tá na cidade de Dubai? Entendi. Nossa, eu fui tanto lá. Falando nisso, tu falou de uma cidade. O quanto que tu acha que o ambiente afeta a pessoa? Nossa, demais. Eu ia perguntar isso também, em relação ao ambiente. Quando a questão das crenças que eu havia perguntado, seria legal a gente falar sobre a questão do ambiente. Tipo assim, o quanto que o ambiente interfere nas crenças que eu tenho. Não, bastante, bastante. E aí, assim, o que eu... Eu também não acho que a gente deve... Porque eu vejo muitas pessoas colocando a culpa toda no ambiente. Então, assim, eu não consigo mudar por causa do meu ambiente, eu não consigo por causa dos meus pais, que são escassos. Aí, o ponto é, você precisa se fortalecer muito a ponto de as pessoas escassas da sua casa, por exemplo, não te influenciarem tanto. Entendeu? Você se desenvolve tanto, você desenvolve tanto sua mentalidade que você começa a influenciar as outras pessoas. Incrível. Agora, tenho a possibilidade de mudar de ambiente? Tenho a possibilidade de mudar de cidade? Mude, porque faz muita diferença. Muita Tu diferença. é natural de qual lugar? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. BH. E, inclusive, eu sinto que se eu tivesse lá em BH, minha vida seria outra, completamente diferente. Completamente diferente. Mas você ir conhecer, você vai no, por exemplo, em Jurerê, e aí você começa a ver uns carros que naturalmente você não vê em qualquer lugar. Sua cabeça muda. Aí você vê a pessoa que mora na mansão, ela é igual a mim. Ela tem 2 olhos igual a mim. E é engraçado porque, juntando com outro assunto que a gente já falou, que é a crença, né? Antes eu tinha a crença que eu não ia conseguir ter dinheiro. Hoje em dia, beleza, tem dinheiro. Só que daí eu comecei a ir em mastermind de um pessoal que tem mais resultados e tal. O grupo primo que a gente foi, do lado dele e tal.
e morar lá em Jurerê, e daí tu começa a ter a crença de que tu ganha, que tu tem muito menos do que dá pra fazer, Aham. entendeu? Aham. E é muito As suas bizarro. referências mudam muito. É muito bizarro Muda. como a crença, a visualização, o ambiente muda a tua forma de ver. Porque no bairro que eu morava antes, pô, eu era rico. No bairro que eu moro agora, eu sou mais um e tem uns caras que nem a nossa corretora imobiliária, né? Ela brinca, né? Que tem o público A, tem o AA e tem o AAAA. Eu falo pra ela, eu quero o seu A ao quadrado e ao cubo ainda. Entendeu? É tipo isso. Que é o pessoal... Enfim, é engraçado. E daí tu começa a criar Mas eu- outras referências por causa do ambiente. Aham. Que no Não, é ambiente... bacana, porque como tu falou, né? Tipo, às vezes a gente morava numa outra cidade, daí, pô, se você tinha um carro bacana, Aham. você chegava em casa, legal. Daí hoje você chega em casa, o carro legal, o cara chega com um helicóptero do teu lado. É tipo isso. Isso é legal, né, em relação à referência, porque a referência que você tinha antes era uma. Então você cresceu, isso é bacana, porque não é mais uma referência pra você, porque você já tá naquele nível. Agora, qual é a próxima referência que eu tenho? E aí você vai sempre se adequando. E na minha perspectiva pessoal, eu acredito que o ambiente, ou você cresce, se adequa a ele, ou você sai dele. Você não consegue ficar num ambiente... A galera usa muito, né, a ideia de a águia só voa com águia e tudo mais. Eu não gosto muito de usar essa frase em si. Só que realmente, cara, se você pega, por exemplo, uma águia, ela voa numa velocidade. Um pardal não consegue acompanhar ela. Ou ele vira uma águia, ou ele sai do meio do bando, entendeu? Porque ele não consegue acompanhar, ele não consegue chegar naquela altura. Então tem esse ponto que a gente pode fazer um paralelo sobre o ambiente, né? Isso é uma parada bem interessante. O ambiente é um dos fatores que eu mais vejo que afeta rápido a pessoa. Afeta muito rápido, assim. Não o ambiente que ela... Ok, eu vivo num ambiente ruim, como tu falou, meus pais, aí minha vida. Eu moro num bairro ruim, ok. Mas tu ir para um ambiente, aí eu até convido... Sempre que é aluno, né? Por exemplo, a gente vai ter imersão agora em março, né? Não sei quando esse podcast vai sair, mas vai ser nos dias 15 e 16 de março lá em São Paulo. E... Na primeira imersão, teve uns alunos assim que eles não tinham resultado nenhum. Foram na imersão, 4 alunos eu lembro que eles levantaram a mão. Dos mais das pessoas tinha 4 sem resultado. E um deles eu lembro que ele tinha um problema, tava com a face paralisada. Ele vai pegar uma placa mais de 100 mil agora na imersão. E daí eu tento explicar para as pessoas, tá, mas por que na imersão é bom? Porque tu está num ambiente de pessoas que estão fazendo aquilo que tu faz, que alguns têm muito resultado. Então, aquilo mexe com a tua cabeça, sabe? E esse mexer com a tua cabeça por estar num ambiente diferente é uma coisa importante. Sabe? É um aspecto que leva a pessoa para um próximo passo. E uma coisa interessante, né? A gente tá falando de ambiente. E lembrei de uma outra coisa. Tu já morou aqui em Florianópolis também, né? Tu tá meio que indo e voltando. O que tu achou de morar em outros lugares, assim, fora de BH? Qual a tua impressão das cidades que tu já morou, assim? Das cidades que eu já morei? Em termos de ambiente. Tu saiu pro BH, no caso, e veio direto pra Floripa daí depois? Não, eu fui pra Brasília. Eu fui fazer faculdade lá. E aí, Brasília, por si só, Brasília também é uma cidade bem próspera, né? Bem boa. A gente tava lá. A gente tava lá há pouco disso. E só isso aí, desde cedo, já mudou minha cabeça. Mas eu vejo exatamente isso. O quanto a cultura, ela muda muito, né? De cidade para cidade. Eu também, eu sou formada em Relações Internacionais. E essa é uma coisa que sempre me encantou muito, assim. Ver o quanto as pessoas são muito diferentes, dependendo do ambiente onde estão. E... Enfim, você sabe que até nessa época, né? Nesse período meu que eu tô meio lá, meio cá, eu sinto muita diferença na minha própria energia, sabe? Vindo aqui pra Florianópolis. Quando eu me mudei pra cá, eu vim muito por conta de um projeto meu mais da área fitness, assim. Treinando na Ironberg. Ambiente. Ali é um ótimo ambiente. Então, isso vale pra tudo, em todos os sentidos. Eu pensei, gente, em Brasília, com meus amigos me chamando pra tomar uma cervejinha, vai ficar meio difícil o negócio. Eu vou me enfiar na Ironberg. E aí, você chega na Ironberg, é diferente. Você vai treinar se sentindo uma franga. É diferente de você ir treinar na Smart Fit. E é desconfortável. E esse é o ponto. Se colocar em ambientes que te deixam desconfortáveis, sabe? Assim você cresce. Essa é a verdade. Por mais desconfortável que seja. Aquele desconforto básico do... Nossa, mas eu achava que eu era alguém, ou que eu não sou ninguém, entendeu? Isso é bom. O desconforto é um bom parâmetro pra ver se você tá num ambiente de crescimento ou não. Exato. Desconforto é bem legal. Tipo, você tá numa mesa, por exemplo, que você às vezes a galera tá falando uns assuntos que você nem se liga. Os caras tá falando de M&A, de IPO, de empresa. Nossa. Daí você fica, cara... Foi no mastermind de empresários. No mastermind de empresários que eles chamam do mercado real.
Porque o digital é mercado digital, é virtual, né? O mercado real seria tipo assim, um dos caras é uma empresa de rolamento, o outro é uma empresa de açaiteria, o outro tem uma rede de sorvetes, o outro tem uma rede de queijos, um monte de empresa tipo raiz mesmo assim. E aí o papo deles é equity, M&A, é quando é que vai fazer associação empresarial. Qual vai ser o próximo PO? E aí é umas coisas, o papo é só isso. E aí eu ficava lá pensando, mas eu só quero fazer de 8 para 9 dígitos e tantos dígitos. E eu nem pensei se o negócio... E eles, não, diminuiu o CAC porque o LTV aumenta. E nesse papo eu já comecei a entrar agora, tipo, CAC, LTV, entendi o que é CAC, onde é que é aquisição, onde é que não é, sabe? Aí a frequência vai mudando. Mas é legal tu se sentir desconfortável assim, no ponto de não entender nada. Porque às vezes a pessoa... É engraçado, né? A gente faz um aulão lá ao vivo no YouTube. E a pessoa vem, não entendo nada do que tu fala, eu tô perdido. Que bom, tu tá começando. É esse o lugar pra você mesmo, né? Se você interessa tudo. Esse é o ponto que a pessoa tem que estar. Se ela chegasse aqui e dissesse assim, entendendo tudo que tu fala, tu não evoluiu nada, sabe? Não aprendeu nada, tu não tá... Não acrescentou nada na tua cabeça. Se acrescentar uma coisa, vai pro próxima aula, vai entender a próxima coisa, vai pro próximo passo, né? Esteja em constante evolução. As pessoas têm mania de fugir desse desconforto, né? Então, assim, eu já vi muita gente, por exemplo, eu não vou na imersão presencial porque eu não tenho resultado ainda. Manda mensagem pra mim às vezes. Não seja essa É pessoa. o contrário, tem que ir. É o contrário, Tem que ir. exatamente por não ter resultado que tem que ir. Inclusive a pessoa... É engraçado que os que vão assim mais aficionados são os que querem pegar a placa, claro, sempre. Mas a galera que não tem resultado diz, eu acho que eu não vou porque eu não tenho resultado. Não, tem que ir, justamente por isso. Porque daí tu vai entender o que tu não tá fazendo certo. Ou o que tu tá fazendo de errado, o teu comportamento. Tu vai estar num ambiente de pessoas que têm resultados. E outra coisa, na questão de desconforto, né, cara? Tipo, na imersão você vai estar com pessoas que elas têm resultado. Então você vai estar num ambiente desconfortável, um ambiente onde te leva para crescimento. Se você continua sempre com a mesma situação de, eu não tenho resultado, eu continuo aqui onde eu não tenho, vai sempre continuar a mesma coisa. Nunca você entra num lugar onde você fala, velho, eu preciso desenvolver. E o legal do ambiente é que ele gera um efeito imediato. Porque assim, se eu tenho uma crença de que tá muito saturado, só que eu vou num lugar que tem 100 pessoas pegando placa de faturamento, então peraí. Exato. A minha crença foi refutada agora. Porque, ninguém tem resultado, mas eu tô vendo 100 pessoas pegando, ou tá todo mundo mentindo, ou eu tô errado. Eu acho que é mais fácil eu estar errado, né? É tipo isso. E outro pequeno exercício também, até para ir trabalhando o nível de merecimento, mas por que não, às vezes, ir tomar um café numa cafeteria que você não tem o costume de frequentar, uma cafeteria mais chiquezinha, e ensinando para você mesmo. Esse é um ambiente que eu frequento a partir de agora, sabe? Isso é louco isso, né? Eu lembro uma vez, tu falou sobre isso, Isa. Eu fui viajar com a Lara, eu tava em Campinas, acho que Viracopos. E, tipo, a gente não conhecia cafeterias boas, assim. Tipo, acho que eu tinha acabado de ser no interior de São Paulo e tal. E a gente parou na Copenhagen pra tomar café. E, tipo, eu falei, cara, muito louco essa cafeteria, muito legal. E aí tinha uns chocolates, tipo assim, que era R$100 o 100 gramas, uma coisa assim. Eu fiquei olhando e falando, que negócio doido. Daí, tipo assim, hoje em dia, Copenhagen é uma cafeteria, tipo, natural. Tipo assim, você vai lá, você toma café, beleza. Só que era uma coisa muito doida. E a gente exercitava isso, né, dessa forma. Só que, realmente, isso muda muito a perspectiva. Eu acredito muito que o ambiente, ele normaliza coisas que antes eram muito diferentes. Então, sei lá, era muito diferente eu visitar um restaurante legal, mas hoje às vezes torna natural. Então, eu normalizei uma coisa que era muito diferente. Se eu normalizei, então eu faço parte desse ambiente agora. Porque é diferente quando eu não faço parte do ambiente. Né? Às vezes a pessoa vai num restaurante legal, ela fala, cara, tá muito estranho isso aqui, acho que não é um lugar pra mim não, né? Porque gera uma coisa incomodativa. E é interessante que às vezes, a cliente falou, a pessoa ela não quer estar num ambiente que ela sinta desconforto, principalmente de ter que crescer. Porque tem uma questão natural, que é quando a gente está num ambiente que a gente sente desconforto para crescer, naturalmente, como a gente já falou, a pessoa tem que querer sair do lugar. E ela normalmente não quer. Então, às vezes, e eu quero até que quem esteja aí vendo o vídeo agora reflita. Às vezes, aquele momento que tu tá curtindo com os teus amigos, às vezes da escola, mas tu quer ter mais resultados no digital... Será que não é o fato de estar querendo dar aquela curtidinha, que é o tempo que tu poderia estar estudando, para estar vivendo algo diferente? E não é, agora eu vou deixar de ver os meus amigos, eu vou me isolar, não. Mas começar a refletir, será que às vezes esses teus amigos, eles não são só teus amigos porque tu se sente superiores a eles, porque eles têm resultados tão baixos quanto os teus hoje, sabe? E então, a gente começar a se instigar disso, pensar nisso, eu acho que é muito... Essa provocação, ela é importante. Eu nunca sou radical com nada, tipo, tem que ser assim ou assado. Mas eu acho legal ter essa provocação em mente, ter essa inquietude em mente sempre assim. Eu acho que é importante.
agrega bastante. É que o desafio de romper o ambiente, cara, envolve quebrar uma crença. Que é tipo assim, mudar meu ambiente, parar de andar com esses meus amigos. Só que aí envolve a crença de tipo assim, pô, mas se eu parar de andar com eles, eles vão acreditar que, sei lá, que eu virei um mesquinho, que eu virei um ganancioso, que eu tô querendo agora mudar de vida, que eu tô querendo, pô, sair do regime, por exemplo, eu não quero mais ser CLT. Você começa com esse negócio com a galera. Você tá com todo mundo que é CLT ali. Você fala, não quero mais ser CLT. O que essa galera vai falar de mim, velho? Tipo, o Nossa, ambiente é deles é ser CLT. Eles vão falar, você tá tirando, que agora você quer virar empreendedor. Mas no Brasil é muito difícil, né? Enriquecer é muito complicado. O cara enriqueceu, ou ele sonegou, ou ele mexeu com coisa errada. Então, assim, na cabeça da galera é isso. E aí, às vezes, você vai perder alguns amigos, só que você percebe, na verdade, que você não perdeu ninguém, cara. O pessoal só se mostrou quem são eles. O pessoal mostrando que eles estavam contigo porque você fazia parte do ambiente deles. Quando você começou a crescer e desenvolver, talvez a galera saiu porque eles não eram amigos seus, né? Aí, voltando uma frase que eu falei lá no início do podcast. Mais do que enriquecer, o homem quer pertencer. Então, você fica se sabotando muitas vezes, né? Pra não se destoar dos amigos. É verdade, porque daí, quando os teus amigos era a quem tu se sentia pertencente. Aham. Se tu evolui, isso faz muito sentido. Tem que pertencer a outro grupo agora. Um grupo maior. Aí tu não se sente mais pertencente, é verdade. Exato. Faz muito sentido. Pô, Isso que é desafiador, né? Porque às vezes no digital o cara não vai ter um grupo pra ele se sentir pertencente, né? Tipo, ele vai ter que pertencer digitalmente com a galera, né? Tipo, sei lá, numa mentoria. e isso é um recado até para os alunos aí que estão nas panelinhas de networking de afiliados. Às vezes vocês estão nessas panelinhas de vocês que tem gente que não tem resultado, vocês estão com resultado muito ruim. Eu tô até um puxão de orelha pra galera aqui. Estão lá num grupinho lá que ninguém tem resultados, tu tá junto nesse grupo e às vezes, tá? Não quero botar a pilha na cabeça, mas pra tu pensar. Às vezes, será que esse grupo tá bom pra ti? Será que esse grupo tá realmente querendo evoluir? Então, vai atrás, vai buscar te desenvolver, vai tentar relacionar com pessoas começando a ter resultados e agrega pra essas pessoas, que é o principal. Eu sempre brinco, né, que quando a gente vai criando audiência, as pessoas querem se conectar contigo e tal, querem conversar e tal, ter contato. Mas normalmente ela meio que quer uma consultoria meio que gratuita ou uma mentoria meio que gratuita. Tudo bem, não tem problema desde que tenha um contexto para isso. Mas isso não é conexão. Conexão é quando, tipo assim, ó, eu tenho tal coisa, eu te ajudo aqui, ó. Por exemplo, teve um caso, o caso do Emanuel, né? O Emanuel é um afiliado que hoje ele faz parte da empresa, ele trabalha com a gente na parte técnica. E ele, sem eu falar nada, ele simplesmente... A gente colocou ele num grupo de quem tinha feito mais de 10 mil, um grupo que a gente criou uma vez, faz muito tempo isso. E ele se sentia pertencente ao grupo. Ele não tinha feito os 10 mil, tinha feito 7 mil reais na época. Só que eu pensei, pô, o cara é esforçado, vou colocar ele também. E ele, por uma dívida de gratidão, talvez, numa imersão, eu lembro que ele chegou e disse, ó, Thiago, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Do nada, ele falou tudo que tava fazendo. E eu pensei, pô, esse cara, ele quer agregar, ele quer realmente ajudar. Daí eu chamei ele pra trabalhar com a gente. Então, ele criou essa conexão com a gente, não porque ele disse, ó, tem um emprego pra mim? Como é que tu pode me ajudar? Não, ele chegou e disse, ó, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Ele quis ajudar, ele quis acrescentar, agregar, sabe? Isso ajuda pra quem quer fazer networking também e também é uma forma de mentalidade, é uma forma de pensar diferente, né? Perfeito. Mas, Isa, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, né? Aonde ou qual projeto teu que as pessoas poderiam entender mais isso, poderia ver isso e se aprofundar mais sobre mentalidade? Pode me seguir no Instagram, Isabela Fan. Eu faço lives toda segunda-feira também, 19 horas, gratuitas. É Isabela com S, 2 S? Com Z. Ó, viu? Tem que falar sempre que tem Z. Entendeu? Z, um L, Fan, F-A-M de Maria. E aí eu faço lives toda segunda-feira, 19 horas, gratuitas no YouTube. E, bom, tem o DGN, que é meu treinamento, né? Principal de mudança de mentalidade. E aí a gente aborda várias das coisas que a gente conversou aqui. Então, esse controle maior dos pensamentos, das emoções, essa inteligência emocional. Questão pai e mãe. Questão de visualização. O DGN, ele é todo dividido em etapas. Porque na minha jornada de autoconhecimento, foi tudo muito bagunçado, né? Então, assim, eu fui descobrir um negócio que se eu tivesse descoberto no início, teria acelerado minha jornada. Sim. Então, o DGN já é um passo a passo bem estruturadinho, assim, para acelerar o processo do pessoal. E aí trabalho bastante também essa questão da visualização, do olhar, né? De uma nova forma para o dinheiro, de uma forma mais abundante. E esse ajuste de autoimagem também, que é algo extremamente necessário, assim, na nossa jornada.
Então, o The Journey é meu treinamento principal. Maior parte das pessoas são afiliados, assim, 80%, pra não dizer que é 90%, 89% são afiliados. É que tu veio desse nicho, desse meio, né? Sempre fala muito com... A galera se conecta bastante, né? É verdade. Aham. Show de bola. Isso. Beleza, então nas redes sociais, Isabela Fã, com Z. Isso. Qual é o teu canal do YouTube? Mesmo nome, Isabela Fã? Fã. Aham. Perfeito. Tem conteúdo toda segunda-feira. E tem meu Spotify também. Ah, tem Spotify, show. Aham. Tem alguns podcasts meus mais O rapidinhos. nome é o mesmo? Sim, Isabela Fã. E tem os podcasts lá do livro A Ciência de Ficar Rico, que é transformador. Show, Recomendo. perfeito. Galera, então, para quem quiser acompanhar um pouco do trabalho da Isabela, né, é só seguir ela nas redes sociais. Lembrando sempre que quem nos ajuda a promover aqui o podcast é a Hostinger. Aqui embaixo a gente tem um link com um cupom de desconto da Hostinger, caso tu queira criar uma estrutura na internet, seja para promover um produto, seja para levar as pessoas de um canal do YouTube para uma página. Criar uma estrutura é ter o teu local na internet. Então a Hostinger é a nossa patrocinadora oficial. Tem aqui embaixo o link com cupom de desconto para quem quiser criar sua estrutura através da Hostinger. Do meu ponto era isso, Gabriel. Alguma palavra pro Sim, pessoal? isso mesmo. Não, de geral, eu também tô no Instagram e no YouTube mais ou menos, me brincando, mas no TikTok, Gabriel e Gabriel.mantovan, com 2 N's, underline Mantovan, na verdade, com 2 N's. Tanto no Instagram quanto no YouTube e também no TikTok. Mas o YouTube tá bem parado, tá, galera? Vai pelo Instagram que é melhor. É só isso. Perfeito, então. Gente, eu tô lá no meu Instagram principal como @Thiago Boeiras, com H. E também no canal principal lá, principal não digo, meu canal de marketing, né, que é o Thiago Boeira, tá? E pra quem não se inscreveu no canal aqui ainda, só clicar aqui em se inscrever agora. A gente aborda vários assuntos sobre desenvolvimento, sobre finanças, sobre economia, sobre tudo aquilo que alguém pode ouvir para querer se desenvolver. Esse é o objetivo do Inquietos Cast. A gente tem o prazer aqui de ter a Isabela hoje. Obrigado, Isabela. Obrigado mesmo pelo teu Eu que tempo, pela tua agradeço. disposição. E espero que vocês tenham gostado. Deixe teu comentário aqui, deixa aquele likezinho que sempre ajuda a fortalecer e o YouTube te indicar mais conteúdos que podem te ajudar como esse. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.